Bom, então, continuando aqui, nós desenvolvemos aqui o layout, né, de cada item aqui da lista de lançamento receita, tá? Aqui no caso falta vincular então esse layout que foi criado, que é esse cara aqui, ok? E aqui nós estamos utilizando aqui o constraint layout, tá? E nós estamos utilizando aqui um outro layout, né? No caso aí seria um alinhamento, né, de layouts, que não é necessário aqui no constraint layout, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro vamos remover, né, todas essas constraints que foram definidas aqui. Eu vou vir aqui no texto, tá? E vou remover aqui esse linear layout. Ok. E agora vamos voltar lá no design, tá? Os três text view eles ficaram lá em cima, tá? Então eu vou movê-los aqui para aqui para o final, tá? No caso ali para o rodapé. Então aqui nós temos o recebido e agora o a receber, tá? E esse cara aqui eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho. Agora sim, nós podemos aqui criar essas constraints novamente, ok? Então dessa forma aí a gente conseguiu manter essa visualização aí mesmo sem o linear layout, tá? Então não há necessidade de incluir aqui o linear layout quando você está utilizando aqui o constraint layout, tá? Você consegue posicionar aí os componentes de uma forma sem necessidade desse alinhamento, tá? Bom, então aqui praticamente definido o layout, vamos agora aqui na classe lançamento receita lista fragment, tá? Realizar as modificações necessárias, tá? Bom, então aqui esses parâmetros nós não vamos utilizar. Podemos remover aqui esse construtor. No caso aqui também o onCreate não é necessário. Vamos manter aqui o onCreateView. Nós temos aqui, isso aqui nós podemos remover também, tá? Nós iremos definir esse adapter aí de outra forma, ok? O onAttach, ele vai verificar aqui o listener, né? No caso é uma interface. OnDetach também ele vai limpar aí esse listener, vai remover esse listener. Ok, então aqui nós temos a interface. Vamos apenas aqui alterar o nome dessa interface para no caso lá, tá? Da conta, nós definimos o nome para conta lista interface, tá? Então vamos aqui seguir aí o mesmo padrão. Lançamento receita lista interface. Ok. E aqui no caso nós não vamos utilizar aqui esse parâmetro, tá? Nós temos que alterar aqui, ó, o nome da interface. Opa.
Sim, nós temos que alterar aqui também, tá? Ok. Agora sim. Nós podemos remover aqui também esse Javadoc, tá? Bom, então, a princípio é isso. Nós temos aí que criar também o view model, tá? Ainda nós temos aqui alguns imports que podem ser removidos. Ok, então agora nós não temos mais erros, né? Erros de estrutura aqui. Então agora vamos abrir aqui a classe lançamento receita recycle view adapter, tá? E realizar aqui as devidas modificações, ok? Então aqui no caso nós teremos o lançamento receita, e aqui no caso desse lister, né, é o lançamento receita lista interface. Vamos voltar aqui. Private. Final. Lançamento receita lista interface. Ok? E aqui o nome que nós havíamos, que tinha sido definido anteriormente era o mlister, né? Tá? Bom, então aqui vamos substituir esses objetos. No caso aqui, vamos fazer o seguinte, para facilitar, pressionar aqui o Alt Enter. Ok. Temos que mudar aqui também o tipo, né, para lançamento receita. Ok. No caso aqui, nós temos que verificar lá no item, né, no layout do item, o código da conta de lançamento, text view, código da conta de lançamento, e aqui o text view, a descrição da conta de lançamento, tá? Então vamos mudar aqui esses nomes para text view, código, aqui vai ficar text view, descrição. Temos que criar aqui outros dois text view. Vamos colocar aqui data e text view valor, ok? Esse cache aqui ele não é necessário. Ok. No caso aqui é o data do lançamento. Aqui vai ser o valor do lançamento. Text view valor. Ok? Aqui nós já temos definidos aí o listener. Lá não recebe nenhum parâmetro. Então aqui, bom, no caso aqui, tá? No caso do código, tá? Bom,
No caso aqui do código, tá, nós não temos esse atributo lá no lançamento receita, tá? Esse atributo nós vamos encontrar lá no conta receita, tá? Então nós vamos ter que fazer aí uma modificação, uma adaptação, para que a gente possa buscar então essas informações, tá? No caso que vamos definir agora a data. Temos aqui a data da receita. Só que aqui nós estamos buscando, nós temos que definir uma string, né? E aqui nós temos uma data, tá? Nós temos que fazer aí uma conversão, tá? Da mesma forma que no caso do valor, nós temos aqui que fazer uma conversão, né? No caso para uma string, tá? Aqui nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos criar aqui um novo pacote, tá? Um pacote chamado aqui útil, e vamos criar uma classe chamada biblioteca, tá? Nessa classe nós vamos colocar aí as principais funções relacionadas à conversão e outras utilidades que forem necessárias aí para a utilização do sistema, né, para que possa ser utilizado em vários locais aí da aplicação, tá? No caso, vamos criar aqui inicialmente um simple date format, tá? Vamos definir como date format data, onde nós iremos aí formatar a data, e o padrão que nós vamos colocar aqui será dia, mês, o dia e mês com 2 dígitos, e o ano com 4 dígitos, tá? E vamos criar aqui também o método, também vai ser um método estático, tá? Que vai retornar, no caso aqui, uma string, chamar esse método de formato data, tá? E nós vamos receber aqui como parâmetro um objeto aí da classe javautil.date, ok? E nós vamos retornar aqui, um date Sim, aqui no caso esse objeto ele também tem que ser estático, tá? Agora sim, date format data.format e a data que foi passado aí como parâmetro, ok? Seria interessante aqui verificar se essa data é diferente de nulo, tá? Se for diferente de nulo, aí sim nós retornamos essa data formatada. Caso contrário, nós iremos apenas retornar aqui uma string vazia, tá? E nós vamos aqui criar também um método que vai retornar um formato, no caso um formato moeda, tá? No caso que nós vai retornar uma string, vamos chamar aqui esse método de formato moeda, tá? E ele vai receber aqui um valor, né, um objeto da classe double, tá? Então novamente aqui vamos verificar se o valor é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, nós iremos retornar aqui o seguinte: nós aqui na classe decimal format, nós temos aqui o método getCurrencyInstance, tá? Nós vamos formatar esse valor aqui num formato moeda, ok? Caso contrário,
né, se esse objeto aí for nulo, nós vamos fazer o seguinte, tá? Aqui no caso nós vamos retornar, vamos definir aqui o valor 0, ok? Bom, então vamos voltar aqui na classe e agora nós temos que alterar aqui esse procedimento, né? No caso aqui é o formato data, vamos passar aí a data como parâmetro e aqui é o formato moeda, tá? Então passamos aí o valor como parâmetro, ok? Bom, no caso aqui do código e da descrição, nós teremos que fazer o seguinte. Aqui nós vamos criar, tá? No caso, uma outra classe aqui dentro do pacote bin. Vamos aqui criar uma outra classe chamada lançamento conta receita, tá? Bom, nessa classe nós vamos definir os parâmetros, né, que nós temos, que nós precisamos para que a gente consiga lá buscar tanto a conta da receita e também a descrição da receita que vai estar vinculado àquele lançamento receita, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar, tá, um relacionamento, né, aqui no caso um relacionamento entre as classes lançamento receita e conta receita, tá? Nós vamos configurar esse relacionamento para que a biblioteca de persistência, né, no caso lá o ROM database, ele consiga buscar essas informações para a gente no banco de dados, tá? Bom, então aqui o que nós vamos fazer inicialmente? Primeiro nós vamos criar aqui um atributo, que no caso aí será uma array-list, tá? Uma array-list de lançamento, aliás, uma array-list de conta receita, tá? Então eu vou criar aqui esse array-list de conta receita e vou chamar esse objeto de, na verdade que não é lançamento, tá? É conta receita, ok? E vou criar aqui também aqui no caso vai ser um objeto da classe lançamento receita, tá? Opa. Vamos definir aqui como lançamento receita. E agora vamos criar, tá, os respectivos métodos get e set, ok? Bom, agora, para que essa biblioteca de persistência ela identifique esse relacionamento, nós vamos utilizar aqui, ó, a anotação relation, tá? No caso aqui, nós temos alguns atributos que nós temos que definir. No caso, o parent column, que no caso da conta receita, né, nós temos aí, nós estamos aqui definindo um relacionamento entre lançamento receita e conta receita, tá? No caso aqui do lançamento receita, o parent column é o ID conta receita, tá? Nós temos que colocar o nome da coluna, tá? Você não pode colocar aí o nome do atributo, tá? Então o parent column aqui, nós temos que informar o ID conta receita, ok? E no caso lá do entity column, vai ser, voltando aqui, vai ser o ID, tá? Que no caso ali está na classe conta. Então vamos voltar aqui ao lançamento conta receita.
Então aqui nós fizemos uma vinculação, né, no caso aqui da conta-receita, esse o vínculo, né, o relacionamento que o lançamento-receita tem com conta-receita está definido aqui pelo ID conta-receita, né, lá no lançamento-receita, e lá na conta-receita nós temos o ID como parâmetro, né, para essa coluna de entidade, ok? E no caso aqui do lançamento receita, nós vamos utilizar aqui a anotação embedded. Tá? Então, nós temos aqui esse lançamento receita embutido nessa lançamento conta receita e aqui o relacionamento que nós temos com o lançamento receita e a conta receita. Tá? Então, dessa forma aí, nós podemos agora nós temos que alterar, tá? No caso lá da classe, que nós estávamos alterando anteriormente, que é o lançamento receita lista fragment, tá? Na verdade não era aqui no fragment, era lá no adapter, ok? O que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos alterar esse tipo de dado aqui, agora é um lançamento conta receita, tá? Pressionar aqui Alt Enter para importar essa classe, ok? Aqui o lançamento conta receita. E aqui também nós precisamos alterar aqui, ó. Que no caso é o lançamento conta receita, ok? E aqui, agora nós podemos fazer o seguinte, tá? No caso nós vamos pegar, tá acontecendo aqui algum problema aqui, tá? Aqui na IDE. Ok, parece que normalizou. Bom, parece que tem algum bug aqui relacionado aqui ao autocomplete, tá? Realmente. Bom, parece que ocorreu aqui um erro mesmo, tá? Um erro interno aqui da IDE. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou reiniciar aqui a IDE e no próximo vídeo nós continuamos então com a implementação.